Olá, você que se liga no podcast Poucas Palavras, tudo bem? Eu sou o Guimel e hoje quero trazer uma palavra para você. O texto de abertura desse podcast está lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 40, e diz assim: André, irmão de Simão, era um dos dois que ouviram o que João tinha dito e seguiram Jesus. André foi procurar seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, isto é, o Cristo. Versículo 42 diz: Então André levou Simão para conhecer Jesus. Olhando para ele, Jesus disse: Você é Simão, filho de João, mas será chamado Cefas, isto é, Pedro. Esta é a primeira vez que Jesus e Pedro se encontram. É o primeiro encontro entre Jesus e então Simão. E aqui é muito interessante porque Jesus diz o seguinte no versículo 42: Você é Simão, mas será chamado Pedro. Os dois nomes têm significados extremamente relevantes dentro desse versículo e tornam esse versículo mais poderoso do que pode se imaginar que ele é. Afinal, nada do que está escrito na Bíblia é escrito por acaso. Simão significa inconstante. Simão significa, na verdade, na tradução literal, caniço, que é uma espécie de mato que lembra como se fosse uma cana bem fininha e que ela é facilmente levada pelo vento. Por isso a gente pode dizer que Simão também significa inconstante. Mas Jesus diz que ele será Pedro, e Pedro significa pedra, e pedra lembra constância, lembra firmeza. Então Jesus diz para Pedro, quando ele ainda era Simão, que eu vejo que você é inconstante, mas você será firme, constante. Não acontece uma mágica no momento em que Jesus diz isso para Pedro. Não. A partir daqui se starta um processo na vida de Pedro para transformar ele de um homem inconstante que é levado por qualquer vento para se tornar para um homem firme, corajoso, intrépido. Aquele homem que a gente encontra lá em Atos dos Apóstolos, que prega com tamanha intrepidez e converte milhares de pessoas a Cristo. Todos nós conhecemos a história de Pedro, né? Se você gosta dos evangelhos, era um homem que falava demais. Os estudiosos, segundo Tim LaHaye, autor do livro Temperamentos Controlados pelo Espírito, diz que Pedro era sanguíneo. E o que é o sanguíneo, predominantemente falando? Existem 4 temperamentos: sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico. Depois pesquise mais sobre isso. Mas o sanguíneo em questão, já que a gente está falando de Pedro, geralmente é uma pessoa muito reativa. Ela se empolga com muita facilidade, ela toma decisões baseadas nas emoções. Geralmente o sanguíneo fala demais, e tudo isso você identifica em Pedro. Vamos lembrar de um dos episódios em que Pedro tem uma revelação maravilhosa vinda dos céus sobre quem era Cristo, em que ele diz: Tu és Cristo, Filho do Deus vivo. Alguns versículos depois, quando Jesus fala da necessidade de que ele passasse pelo sofrimento, pela crucificação e pela morte, Pedro diz: não, a gente não vai deixar isso acontecer para você. E aí Jesus revela uma influência satânica, porque ele diz: para trás de mim, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Isso revela um pouco da inconstância do sanguíneo. Pedro sempre estava envolvido nas disputas por quem era o mais importante, e tem reações extremamente emocionais, como quando Jesus vai lavar o pé dos discípulos e ele nega que Jesus lave o seu pé, e aí Jesus diz para ele: mas se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. E aí Pedro se empolga e fala: então não lava só meu pé, lava meu corpo todo. Pedro era meio empolgado. No momento em que Jesus, na última ceia, fala da sua morte, fala de estar chegando perto da sua hora, Pedro é um dos que prometem que não, se for necessário, a gente vai até a morte contigo. E aí em Lucas capítulo 22, tem um versículo que é muito interessante e que caminha para o que eu quero dizer nesse episódio do podcast de hoje. Jesus está com seus discípulos no dia da festa dos pães sem fermentos, ou que a Bíblia chama de última Páscoa. Então ele está na mesa, está ceando com os discípulos, ele fala que alguém vai traí-lo e começam a discutir ao mesmo tempo qual deles na mesa era o mais importante. E há um momento em que Jesus prediz a negação de Pedro, justamente aquele homem que tinha dito que não negaria Jesus. E aí no versículo 31 de Lucas capítulo 22, Jesus diz o seguinte: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo, supliquei em oração por você, Simão, para que sua fé não vacile. Portanto, quando tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos. E aí Pedro diz: Senhor, estou pronto a ir para a prisão e até a morte ao seu lado. Jesus, porém, respondeu: Pedro, vou lhe dizer uma coisa. Hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Esse texto revela algumas nuances, alguns detalhes muito interessantes.
O primeiro deles é que Jesus diz para Simão que Satanás pediu para peneirar cada um dos discípulos, mas ele suplicou em oração por Pedro, para que a fé de Pedro não se desfalecesse. A NVI e a versão King James, em vez de dizer que quando Pedro tivesse arrependido, usa uma outra expressão. Jesus diz o seguinte para ele: mas você, quando se converter, quando tivesse convertido, fortaleça os seus irmãos. Aqui Jesus nos dá uma lição muito interessante. A maioria de nós fala da nossa conversão, do dia em que a gente se converteu, mas na verdade a gente não deve falar do dia que a gente se converteu, mas do dia em que iniciou o nosso processo de conversão. Porque a conversão, ela é um processo, ela não é uma mágica, não é simplesmente estar indo para o lado e virar para o outro. Esse virar para o outro lado é um processo que ainda ia se completar na vida de Pedro. Nós vivemos num mundo de coisas instantâneas, de coisas que acontecem muito rápido. E infelizmente, nós vivemos num mundo onde as pessoas mais parecem ser do que realmente são. A maior necessidade do mundo hoje é de autenticidade, porque nós temos um monte de cópias. E copiar é muito fácil. E a maioria de nós escolhe copiar porque é um caminho através do qual não existe processo. Só que Deus não criou cópias e não nos criou para que a gente se tornasse cópia. Uma das coisas que Deus deu a cada um de nós foi o poder e o privilégio de que eu seja eu mesmo e você seja você mesmo. E para nos tornarmos tudo aquilo que Deus nos projetou para ser, tudo aquilo que Deus sonhou com que nós fôssemos no momento em que Ele nos concebeu, todos nós, sem exceção, passamos por uma coisa que eu chamo de processo. Pedro não mudou seu caráter, seu comportamento, no momento em que conheceu Jesus e ouviu de Jesus que ele era Simão, mas ia se tornar Pedro. Ele passou por um processo que durou do momento em que ele conheceu Jesus até depois que Jesus ascendeu aos céus para se tornar o Pedro que nós conhecemos em Atos dos Apóstolos. O meu desafio para você é que você não tente produzir em si mesmo alguém instantâneo. Um pastor amigo meu costuma dizer que Deus não faz pipoca de micro-ondas. E o que ele quer dizer com essa frase é que Deus, apesar de poder, no que diz respeito a nós, vasos de barro, não faz coisas instantâneas. A transformação do nosso caráter e o processo que leva quem Jesus encontra quando nós encontramos com Ele pela primeira vez até a melhor versão de nós mesmos, passa por esse processo de transformação, de mudança de mente, de mudança de caráter, um processo de conversão, até que a gente chegue à estatura do homem perfeito e se torne a cada dia mais parecido com Jesus. Darlene Zest diz que Deus não é mágico, é construtor. Meu desafio para você é que você abrace o processo, até que Deus traga à tona tudo aquilo que você foi feito para ser. Deus te abençoe. Nos siga nas nossas redes sociais. No Facebook estamos como Poucas Palavras Cast. No Instagram estamos como @PoucasPalavrasCast. Se você quiser saber mais sobre os episódios e sobre os ministros, entre no nosso site www.poucaspalavrascast.com.br. Você encontra nossos episódios em todos os agregadores de podcast e também nos encontra de modo fácil no YouTube e no Spotify. Até o próximo episódio. Edição Rômulo Kiefer.